Você está ficando com sono, muito sono. E antes de dormir, vai se inscrever nesse canal e mandar para os seus amigos. Porque hoje vamos falar sobre meditação e hipnose. Muito bem, crianças, vamos começar o vídeo de hoje, mas antes, como você já sabe, se você não sabe e acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha, clica no sininho para receber as notificações, pega esse link e manda para os seus amigos, por favor, nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo do condomínio. Se você é de direita, manda para os seus amigos de esquerda, se é de esquerda, manda para os seus amigos de direita e manda para os seus amigos, seus amigos inimigos e todo mundo, e vamos fortalecer essa nossa sanga online. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre meditação e hipnose, as diferenças e as possíveis semelhanças, mas antes eu quero fazer um disclaimer. Eu não deslegitimo as terapias que se utilizam de meditação, que também são conhecidas como hipnoterapias. Eu não deslegitimo o poder que essas práticas, essas técnicas têm de tirar as pessoas da depressão, de descondicioná-las de certos problemas e de certos processos. Eu vou só deixar bem claro que eu, como yogi, e a minha tradição, somos separados da meditação, da hipnose. São coisas distintas, são coisas fundamental e substancialmente diferentes. Isso não significa que eu seja contra a hipnose. Isso significa que eu sou contra a banalização e superficialização de qualquer coisa. Então, qualquer Zé Mané que aparecer para você dizendo: ai, hipnose e meditação são a mesma coisa. Não são! Ai, a minha meditação é como uma auto-hipnose. Não é! Ai, eu medito enquanto eu faço as minhas coisas, lavo louça e ouço música instrumental. Não faz! Isso não é meditação. Então, o segundo disclaimer de hoje é: meditação precisa ser metodologicamente muito bem organizada, muito bem construída e com uma disciplina lógica muito bem fundamentada para possuir resultados. Não adianta você catar um aplicativo e fazer meia hora de relaxamento uma vez por semana e se chamar de meditador. Isso é bullshit. Não é verdade, não vai produzir resultado nenhum. O máximo que você vai ter é um momentâneo estado de relaxamento, de descontração muscular e de descontração mental, né? De descompressão mental. Agora, o que a meditação pode de fato fazer por você exige tempo, exige maturidade, seriedade, diligência, disciplina e entrega, tá bem? Então tá, vamos lá. Primeira coisa, meditação e hipnose são semelhantes em seus princípios? Não. Explico por quê. E a primeira pessoa que eu tenho para me dar base para isso é Swami Vivekananda. Swamiji era violentamente nada porque ele era iluminado, mas veementemente contra a hipnose, porque, como qualquer monge do Sanatana Dharma ou do Dharma de Buda, eles vão dizer que são contra qualquer pessoa, método, meio ou substância que controle ou tente controlar a sua mente ou a mente de outrem. Ah, mas meditação não é controlar a mente? Não. Meditação é controlar os tumultos mentais para que a mente possa observar-se em sua real natureza. Então, eu já falei isso lá no nosso livro, esse aqui, A Revolução de Si, Desperte Já, que meditação não é terapia, porque embora a terapia convencional, Freud, Jung, etc., Lacan e tal, tenha seu papel, eu mesmo fiz, me ajudou muito, a terapia ainda assim parte de uma relação sujeito e objeto. Eu e o mundo e eu e você, eu Zubumafu, assistia quando meu irmão era bebê. Não assistia, via ele assistindo. Deixa bem claro aqui. Essa relação dicotômica de eu e o mundo e eu e meus traumas, ainda é separação. E na separatividade, a gente ainda vê esse atrito, esse conflito, esse choque. Como eu falei no livro também, na meditação a gente não trabalha traumas como na terapia, a gente trabalha os traumatizáveis, a mente que está fértil permitindo se traumatizar. E não tem problema nenhum você trabalhar com traumas, com setores e departamentos da mente.
O problema é que o que a meditação quer não é fazer você ser livre de um trauma. Ela quer fazer você ser livre da ignorância que te permite ferir-se com as situações do mundo, sejam elas quais forem, e faça com que você perceba a real natureza das coisas. Não é? A realidade última das circunstâncias e das coisas. A vida como ela é. Não como Nelson Rodrigues entenderia. Então, a hipnose, ela parte de um pressuposto ainda de sujeito e objeto. O hipnotizador, ainda que seja auto-hipnose, existe o hipnotizador, a técnica e a mente. E você vai produzir um estado de hiper-relaxamento para sugerir à mente certos caminhos, sugerir à mente certos comportamentos, sugerir à mente certas formas que ela possa tomar. Porque a nossa mente, a bem da verdade, é um vasto universo como uma argila possível de tomar todas as formas. Um beijo pro Ghost. Posso ajudar? Claro. Olha aqui. E essa argila possível de tomar todas as formas pode ser direcionada por nós, uma pequena parte, e grandemente pelas nossas vivências externas com o mundo. Ou seja, a língua que a gente fala, o país que a gente nasceu, a nossa criação, o tipo de carinho ou de falta de carinho que a gente teve, gera os nossos padrões mentais. O que a hipnose faz é hiper relaxar essa sua mente consciente que se sente no controle o tempo todo e que não está, e sugerir lá pro fundo do seu subconsciente certos caminhos e certas formas que ela possa tomar. E desta maneira gerar certos resultados. A saber, sei lá, superação de depressão, superação de trauma, facilidade para emagrecer, facilidade para se exercitar, ajuda no processo de dormir. Então é um processo induzido de hiperrelaxamento e sugestão. E isso é a hipnose. Qualquer hipnólogo que vier querer contestar isso comigo, olha, eu conversei muito com amigos hipnólogos e com amigos terapeutas tradicionais para a gente clarificar essas ideias, para eu conseguir explicar isso para vocês. Meditação não é autossugestão. E se o que você está chamando de meditação é, sei lá, se imaginar numa praia, numa cachoeira, isso não é meditação, isso é relaxamento. Meditação, ao contrário, é um processo que, até então, terapeutas como Freud julgavam ser impossível, da mente observar-se a si própria. E como é que isso é feito? Através do relaxamento da lógica. Não é um relaxamento total, é o relaxamento da lógica, mas a permanência de um aspecto fundamental que não fica na hipnose, a atenção. Na hipnose, a sua mente atenta é jogada de lado para que você possa ser facilmente comandado e manipulado, sugerido, não no sentido pejorativo, mas realmente manipulado a perceber outras coisas, outras formas, outros pontos de vista e outros ângulos. Na meditação isso é completamente evitado. Primeiro, essa coisa da separatividade, de eu, o mundo, você, o problema, etc., isso se quebra. A gente começa a perceber a realidade como una. Eu sou o mundo que eu percebo, e o mundo é segundo a minha percepção dele. Quer dizer, o ponto de vista e a vista do ponto, elas se mesclam. E a minha forma de entender a realidade, a forma como eu objetifico essa realidade, ou seja, onde quer que a minha atenção e a minha intenção repousem-se, cria-se ali a minha realidade, essas coisas vão moldar o que eu considero ser real. O que a meditação vai fazer é descongestionar esse monte de tumultos, essa ladainha mental produzida por desejos, por repulsas, por medo da morte, por ignorância, por ego, e vai fazer com que você veja as coisas tais quais elas são. Então há um relaxamento da lógica, mas uma permanência fundamental da atenção, uma clareza fundamental da intenção. Qual é a intenção? No caso da meditação, dependendo do teu professor, encontrar a sua natureza última, seu estado iluminado, sua forma mais perfeita, enfim. Então a diferença fundamental de método da meditação e da hipnose é, primeiro, ninguém vai estar te sugerindo nada. Você vai usar de algumas âncoras que vão fazer com que a sua atenção sempre volte para o ponto focal, para que você seja capaz de ver as coisas tais quais elas são. Segundo, não vai haver nenhuma possibilidade de alguém tentar te controlar através da meditação. Ao contrário, o que é assustador para muita gente na meditação é que você vai cortando todas as amarras, todos os paraquedas, todas as cordas desse bang jump e você se atira nesse oceano infinito para ver quem você é. Então, hipnose, relaxamento e meditação são três coisas bem distintas, embora tenha aspectos das três coisas que possam ser semelhantes dentro das suas operações.
Agora, meditação depende de uma mente lúcida, clara e disposta, disponível para não ser enganada. E a hipnose depende de um hiperrelaxamento. Deixa eu contar então para vocês o que aconteceu. As 3 vezes que tentaram me hipnotizar, porque eu já era um yogi, nunca aconteceu. A primeira delas, o Felipe, meu esposo, estava junto comigo, foi bem engraçado. O Bruno também, meu amigo. Te contei isso já, Paty? Foi lá na Paulista e tinha... eu também nem dei muito crédito a esses hipnólogos, mas, né, o cara queria me hipnotizar lá na frente de todo mundo e todo mundo estava sendo hipnotizado. E aí fazia aquelas coisas de, ai meu Deus, nem me lembrava e tal. E eu não sei se o cara era um charlatão ou um hipnólogo de verdade. E, na minha opinião, esse show de hipnose e hipnoterapia são coisas bem distintas. Como eu disse, o hipnoterapeuta para mim é um cara muito sério, que ajuda muita gente. Eu já vi muita gente ser ajudada com hipnoterapia, né, Paty? Uhum. Mas essa hipnose show para mim é a mesma coisa da pessoa que, sei lá, faz show espiritual, né? Na internet ou em qualquer lugar. Enfim, e o cara tentou me hipnotizar e foi um papelão desgraçado, né? Porque ele tava hipnotizando todo mundo e eu até pensei, nossa, vai ser meio assustador, né? Isso aqui, sei lá. E o cara tentou. E aí, você tá me ouvindo? Tô. E aí, você tá me respondendo? Tô. Agora levante sua mão direita. Eu abri o olho, olhava pra ele, não rolou, cara. E não é que eu tava bloqueando, não. Eu tava realmente tentando entrar no processo, mas a tradição iógica, toda ela, vai dizer pra você, não se deixe controlar por forças externas. Então, você vai aprendendo a controlar suas emoções, você vai aprendendo a controlar o tumulto dos seus pensamentos. Você não vai deixar alguém produzir essa condução em você, né? A segunda vez foi ainda mais interessante, porque era uma suposta hipnoterapeuta num workshop meio doido que eu fui parar lá de storytelling, e ela achava que hipnose e meditação eram as mesmas coisas. Eu tentei explicar para ela 1 milhão de vezes que não era. E ela falou, eu vou te hipnotizar. Senta aqui que eu vou fazer você entrar em teta. Tá. Ela tentou. E aí a conclusão dela foi que eu sou muito bloqueado. Ai, não sei como você medita, você é muito bloqueado. Dias depois, aí uma amiga comentou com ela, nossa, eu tava com o Guilherme, ele ficou em estado meditativo não sei quantas horas e tal, porque foi num contexto que tava uma amiga que tinha ido pra Índia com a gente, e ela ficou duvidando porque, né, nossa, eu sou fechado pra hipnose dela. Talvez eu tenha tido péssimas experiências com péssimos hipnoterapeutas. Se você é hipnoterapeuta e é um desses sérios que eu acredito que ajuda as pessoas, deixa seu comentário aqui embaixo e entenda que eu não sou contra a tua profissão e nem ao fato de que você ajuda as pessoas. Só entenda também que o que eu estou falando é tradição meditativa, dhyana, samadhi, smriti, todas essas técnicas de autoconsciência que te levam à percepção do si mesmo, do eu real, não passam por esse espectro da hipnose. A hipnose nem sequer arranha essa consciência mais profunda que está por detrás do subconsciente. Esse é outro ponto de diferença fundamental. Tudo que a gente chama de construto mental, consciente, subconsciente e hiperconsciente, que são essas classificações da psicoterapia, nem sequer tocam esse eu real. Porque isso tudo faz parte da construção da mente. Isso tudo é buddhi manas ahankara. É o que a gente chama de antakarana. Nenhuma dessas coisas é o eu real. Nenhuma dessas coisas é o Atman ou o Purusha, o ser que resplandece por detrás de todos esses fenômenos. Então, essa é a minha resposta. Se você quiser entender meditação de verdade, tem o nosso livro, se você quiser adquirir. Se você não quiser pela nossa via, se não for com a nossa cara, sei lá, né, do instituto, com a minha... tem um monte de professor sério, uma delas que eu gosto muito é minha amiga e aprendi muito com ela, nossa, 13, 14 anos atrás, quando eu estava começando outras vias do Raja Yoga, foi a Monja Coen. Tem o pessoal do Shagdud Gompa, né, do Kadroling aqui no Brasil, tem gente muito séria, né? Tem o próprio pessoal do Mind and Life Institute, a Elisa, minha querida professora, o pessoal lá da Palas Athena. Pode aprender com qualquer um desses, mas vai num lugar sério. Aprende com gente responsável. Porque sabe o que acontece depois que as pessoas se metem a fazer essas práticas esquizotéricas, achando que é terapia, ou achando que é meditação, ou achando que resolve? Elas nos procuram como, Patrícia? Bem mal. Ai, pelo amor de Deus, o que eu faço? Olha, eu juro, tem uma lista grande, hein, de pessoas que eu falava, não faça isso, não vá por ali. Porque a gente experimentou essas coisas. Aí a pessoa dizia, não, eu vou, e o Guilherme é muito chato, ele é muito ranzinza. Eu ouvi isso de uma amiga esses dias, né, Paty? Sim. Que eu sou muito cri-cri, porque eu não gostava de terapia de vidas passadas. Gente,
quando eu precisei, já contei isso pra vocês, quando a vovó morreu e eu precisei entender aquele processo, porque, né, todas as minhas crenças e tudo mais não me separavam da saudade que eu sentia dela. Eu fui fazer terapia convencional. A Paty viveu esse momento comigo, ela, o Delise, o Felipe estavam muito próximos, viram o estado que eu tava, né, Paty? Uhum. E, nossa, minha terapeuta foi fundamental nesse período, né? Foi. Nossa, assim, foi mesmo, assim. E foi num contexto, gente, depois eu conto direito essa história, mas eu tive que ainda, minha avó tava morrendo, eu fui pra Amazônia, dar um retiro no meio da selva, dar palestra na Universidade Federal de Manaus, dar workshop no meio disso tudo, sabe? E a terapia convencional me ajudou. Às vezes eu acho que nos falta coragem de lidar com as coisas, terra mesmo, das coisas com o pé no chão, com a franqueza e a crueza que a gente precisa. A filosofia, os mais ateus e céticos filósofos me ajudaram demais a perceber a crueza e a simplicidade das coisas, sabe? Eu realmente aposto que a gente precisa primeiro cuidar das coisas simples para depois pensar nas extraordinárias. Uma dica, então, de leitura para essa live é O Monge e o Filósofo, que é um diálogo entre o Mathieu Ricard, esse aqui, e o pai dele, o Jean-François Revel. É muito legal. Um diálogo entre um cético filósofo materialista e um monge budista do mais exaltado nível. E tem mais uma coisa também, que poderia ser um vídeo à parte, quem sabe vire, mas assim, essa explicação toda da diferença entre meditação e hipnose nos leva a um outro ponto muito importante do porquê que meditação conduzida não é de todo meditação. Mas a gente não precisa, você não está falando que precisa de um professor, de um acharya, de um professor qualificado para te dar a técnica? Sim, mas que professor sério que você conheceu, Paty, que depois de dar a técnica ficava ensinando nhé. Nosso mestre dava a técnica, continua assim, né? Ele dá a técnica e fala, te vira aí, bonitão. E é mais ou menos isso, porque é uma experiência introspectiva. Aí hoje em dia todo mundo diz, eu só consigo fazer meditação guiada. Pois é, mas esse processo da guiança que te conduz a um estado a partir de sugestão é um processo quase que hipnótico. Então, tudo bem fazer meditação guiada por um tempo para você pegar o jeito, para você se familiarizar com a coisa. Mas ficar dependendo disso como o único método de praticar meditação não é meditar. Porque meditação é criar esse processo que estabelece uma lucidez plena e implacável, que vai cortando os nossos condicionamentos, as nossas ilusões e limitações, a partir de um processo autoimposto, a partir de um processo consciente, voluntário e, em alguma medida, solitário. Por isso a importância de um troço que tudo quanto é yoga, olha só esse monte de foto. Por isso que esse monte de gente vai pra caverna, vai pra tudo quanto é lado, pro rio, pra debaixo da terra e fazer retiro. É se recolher da compulsão e da convulsão cotidiana. Então, não existe meditação guiada. E a gente pode fazer isso de uma outra forma no próximo vídeo. Mas, assim, meditação guiada existe até certo ponto, mas não existe sadhana que seja composta só de meditação guiada. Então, se você quiser saber mais sobre isso tudo, entre em contato com a gente, vem falar conosco, fazer os nossos cursos, vai ser um prazer recebê-lo, recebê-la. E se você não concorda com a gente, só discute, não fica bravo, tá tudo bem. Calma! Antes da gente terminar esse vídeo, por favor, dá uma olhada na nossa campanha do Catarse, por favor, dá uma olhada, o link tá aqui ou tá aqui embaixo. Se você acredita nesse trabalho, se você apoia esse trabalho, além de olhar as campanhas de financiamento coletivo contínuo que a gente vai disponibilizar para poder bancar a edição e a aquisição de novos materiais para esses vídeos, que de fato a gente não tira o sustento daqui, dá para vocês verem, vocês não fazem ideia de como é esse lance do YouTube. Existe uma campanha rolando no Catarse para publicação do novo livro, um romance, falando dos caminhos espirituais da Índia e tudo mais, e para bancar também, para ajudar a financiar uma pós-graduação no Albert Einstein, do Cultivating Emotional Balance, e que vai mudar o status da revolução de si, a consistência das suas ideias. Então vai ser muito importante para nós todos que eu faça esse curso. Então vou agradecer demais se você puder contribuir com a gente, e tem várias recompensas para quem puder nos ajudar. Muito grato por toda a ajuda e pela atenção.
Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!